Então, muito boa noite, gestor, muito boa noite, gestora, muito boa noite para você que acompanha a gente em mais uma edição do Boletim Escolar. Começa agora o seu resumo semanal de notícias sobre o mercado de educação, com tudo de mais importante que afeta você, gestor escolar. E vamos para os destaques dessa edição? Ministro debate com entidades o retorno das aulas presenciais. Pais vão à justiça para pedir o retorno das aulas presenciais em São Paulo ainda neste ano. Mais de 6 milhões de estudantes não tiveram acesso às atividades escolares no mês de outubro, aponta o IBGE. São Paulo lança campanha de combate ao abandono escolar. Mas antes de começarmos, não esquece de seu like, compartilhar esse vídeo com a sua comunidade escolar. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas transmissões ao vivo. E uma novidade, algumas semanas atrás nós lançamos um grupo de WhatsApp exclusivo para compartilhar com você sempre que começar um novo vídeo aqui no canal. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, inclusive a aula sobre direito para escolas particulares, frente à Covid-19, que vai rolar na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 9, então entra no nosso grupo do WhatsApp, assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora vamos para as notícias, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, os slides que eu preparei exclusivamente para essa transmissão de hoje. E, como vocês podem ver aí, mais um capítulo da notícia da Política Nacional de Educação Especial. Na última edição do Boletim, nós falamos sobre o parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União em defesa da nova política. Mas esse parecer não foi suficiente. Na última terça-feira, dia 1º de dezembro, o ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu o decreto que estabelece as novas regras para a educação dos alunos com deficiência. A decisão individual deve ser submetida ao plenário do STF no próximo dia 11. A suspensão do decreto foi determinada a partir de uma ação de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB contra o decreto editado no início de outubro. Só para relembrarmos os motivos de tantas críticas, a nova política nacional, o texto prevê, entre outros pontos, a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas os estudantes com deficiência. No entendimento do ministro Dias Toffoli, o decreto pode servir de base para políticas que fragilizam o imperativo da inclusão dos alunos com deficiência. Segundo ele, abre aspas, verifico que o decreto pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação na rede regular de ensino. Fecha aspas para o ministro. Na decisão, Toffoli diz também que o decreto propõe uma inovação no ordenamento jurídico em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Segundo o ministro, o texto publicado em outubro não se limita a pormenorizar os termos da lei regulamentada, mas promove a introdução de uma nova política educacional nacional com o estabelecimento de institutos e obrigações que até então não estavam inseridos na disciplina educacional do país. Toffoli pontua ainda que a Constituição não impede a existência de escolas especializadas, já que prevê a educação especial vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. O ministro também afirma que a educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas sociais e que, por isso, a exceção não deve se transformar em regra. A AGU, que representa o governo na justiça, ou seja, defende o decreto, informou que só vai se manifestar no processo. Enquanto o processo vai se desenrolando, a gente também vai acompanhando tudo por aqui no boletim, não é mesmo? E vamos falar agora sobre educação na pandemia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, agora mudando de ministro, né? Se reuniu na última sexta-feira com entidades representativas de instituições de ensino superior para tratar da portaria 30, que define como será o retorno às aulas presenciais no Sistema Federal de Ensino a partir de janeiro do ano que vem. Vale ressaltar que o Sistema Federal é composto pelas universidades federais, pelos institutos federais, pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, pelo Instituto Benjamin Constant e pelas universidades e faculdades privadas. A portaria que foi publicada no dia 2 de dezembro, foi bastante criticada pelas universidades e movimentos estudantis, sindicatos docentes, entre outras entidades ligadas à educação. Isso porque a portaria aparece como uma forma do MEC forçar a volta às aulas presenciais. O Ministério já demonstrou que não tem intenção de permitir o ensino remoto até o final do ano que vem. Essa proposta aparece no parecer do Conselho Nacional de Educação, que também propõe a unificação dos anos letivos de 2020 e 2021. De acordo com o MEC, a portaria visa dar garantia jurídica e previsibilidade às instituições, professores e alunos, normatizando o retorno presencial das aulas, já que autoriza as aulas remotas, que expiram agora no final de dezembro. Pedimos aos reitores e representantes
O pedido dos reitores, o pedido dos reitores e dos representantes de entidades ligadas ao sistema de ensino federal é que a portaria seja revogada. Em meio às críticas e ao alvoroço causado pela determinação, o ministro Ribeiro se reuniu com os reitores para debater esse retorno às aulas presenciais. Vamos acompanhar a reportagem da Globo News, que traz os detalhes sobre esse encontro. Vou dar o play aqui no vídeo com vocês. Então, Aline, depois que deu essa repercussão toda nessa portaria, é que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, chamou os representantes do setor para conversar. Então, basicamente, o ministro, nessa reunião, ele disse que considera que o ensino remoto não substitui as aulas presenciais, que diversos países já estão retomando as aulas presencialmente e que essa portaria foi no sentido de dar segurança jurídica e previsibilidade para os alunos, para os estudantes, enfim, para as universidades de forma geral. Ele defendeu, portanto, a portaria, dizendo que todo mundo, claro, tem que observar o protocolo de biossegurança, uma outra portaria que foi, inclusive, publicada pelo Ministério da Educação em meados de julho. Então, basicamente, eles defenderam a portaria, mas eles ouviram muitos questionamentos a respeito dessa determinação do Ministério da Educação em relação à volta às aulas presenciais no dia 4 de janeiro, porque a portaria diz assim: voltam às aulas, a não ser que as autoridades locais suspendam as atividades por algum motivo. Aí sim o sistema remoto pode ser usado até integralmente. Mas aí as universidades questionaram novamente nessa reunião com o ministro, dizendo assim: primeiro tem a questão da autonomia universitária, a gente tem que ir se planejando de acordo com a nossa realidade aqui, com os casos também de Covid-19 na região, no município e tal, tem essa questão. E aí outra coisa que eles levantaram foi em relação a uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que diz assim: abre a possibilidade de aulas remotas até o final de 2021, porque a gente não sabe como é que as coisas vão seguir. E todo mundo na expectativa e pressionando o Ministério da Educação para que eles homologuem essa resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, o ministro Milton Ribeiro, o Ministério da Educação, soltou uma nota agora há pouco dizendo que eles vão se pronunciar brevemente sobre esse pedido de homologação da resolução do Conselho Nacional de Educação. Mas, basicamente, o que as associações federais de ensino passaram ali para o ministro da Educação é que você precisa fazer uma retomada de acordo com a realidade e com critérios científicos, sempre tentando, claro, preservar a vida da comunidade. Vamos ouvir o que um dos representantes disse sobre isso, sobre essa reunião? O posicionamento foi de que nós pedimos ao ministro, né, que ele homologasse o parecer 15, né, especialmente o artigo 31, quando estabelece lá a continuidade das atividades, né, à distância, né, atividades não presenciais, até 31 de 12 de 2021. Nós temos 1.023.000 alunos, nós temos 80 mil servidores, então é uma rede que a gente precisa, né, planejar, organizar, né, trabalhar com muita atenção ao retorno das nossas atividades, né, do formato, né, como ele deve ser. O retorno presencial se mostra cada vez mais necessário, mas é preciso muita atenção aos protocolos de biossegurança, especialmente nesse momento em que a média móvel de casos da Covid-19 voltou a subir em todo o país. E segundo esse movimento de defesa pelo retorno das aulas presenciais, um grupo de mães e pais entrou com uma ação popular contra a Prefeitura de São Paulo para pedir a abertura das escolas públicas e privadas para aulas regulares ainda esse ano. Em uma semana, mais de 8 mil pessoas assinaram um manifesto que apoia o movimento. A capital só permite atividades extracurriculares para ensino infantil e fundamental. O ensino médio teve as aulas autorizadas no dia 3 deste mês. Com a piora da pandemia no estado, o grupo teme que o prefeito reeleito Bruno Covas, do PSDB, queira fechar as escolas novamente. A mobilização surgiu na última semana de novembro. E um grupo do WhatsApp de pais de uma escola britânica de elite da capital paulista. Eles, então, se organizaram e procuraram ajuda jurídica e começaram a rodar um abaixo-assinado para outras escolas de São Paulo. Responsáveis de alunos de escolas estaduais também assinaram esse manifesto. O grupo entende que há segurança para manter a educação funcionando, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários e de distanciamento. Eles se baseiam em pesquisas científicas que identificam que as crianças transmitiram menos o coronavírus e têm menos complicações. O grupo de pediatras da capital também divulgaram uma nota nessa semana.
Para Lana Romani, que é administradora e uma das autoras da ação, abre aspas, as mães inicialmente estavam muito bravas com as escolas, e aí começaram a entender que há decisões governamentais por trás, e que, como sociedade civil, podíamos lutar. Sabemos que somos privilegiados, que nossos filhos podem fazer aulas online, com todo o conforto, mas o nosso pleito é por todas as escolas. Os impactos vão ser sentidos numa geração inteira. Fecha aspas para Romani, que também é mãe de 3 filhos em escolas particulares da capital. Para ela, há uma inversão de valores, já que restaurantes, bares e festas são permitidos em São Paulo, enquanto a educação não é liberada. Os exemplos vindos da Europa nessa segunda onda ajudam a fortalecer o argumento. Em outubro, quando países como a França, a Alemanha, a Bélgica e a Inglaterra voltaram a fazer o lockdown, bares, restaurantes e academias foram fechados. As escolas permaneceram abertas. Autoridades, como o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler Angela Merkel, defenderam publicamente a manutenção da educação, entendida como prioridade para o desenvolvimento das crianças e dos países. Aqui no Brasil, o que vemos, ainda de maneira modesta, é uma retórica nessa mesma linha. Segundo apurou o Estadão, o governo de João Dória, PSDB, também estuda permitir que a educação continue funcionando, mesmo com possíveis restrições. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, também do PSDB, mudou as regras na semana e autorizou que as escolas permaneçam abertas, mesmo durante a fase vermelha no estado, considerada de alto risco de contágio. Em live, o governador disse que a saúde não é apenas não contrair o vírus, e sim garantir o desenvolvimento cognitivo, emocional e nutricional das crianças. Cerca de 35% da população gaúcha está em áreas de bandeira vermelha. Esse debate se torna cada vez mais importante. Quando nós falamos de acesso à educação, mais de 6 milhões de estudantes não tiveram acesso às atividades escolares em outubro. Ao menos é isso que apontam os dados divulgados pelo IBGE, que vocês veem na tela agora. Apesar de altos, os 13,2% de estudantes sem acesso às atividades são menos dos que eram no período anterior. O índice vem apresentando queda desde julho, quando o percentual de alunos de 6 a 29 anos matriculados e sem atividades era de 19%. Então, tivemos uma grande melhora aí, quase um terço de melhora, né? E, como sempre, o maior percentual de alunos matriculados e sem atividades está na região norte, onde 29,3% dos alunos não têm acesso às atividades. O menor índice na região sul, onde apenas 5,1% dos estudantes não têm acesso às atividades, ou seja, quase 4 vezes mais na região norte, quase 6 vezes mais, do que na região sul. Além da desigualdade regional, existe claramente uma desigualdade social no acesso à educação. E os alunos mais pobres são aqueles que tiveram menos acesso aos conteúdos EAD ou entregues pela escola. Entre os alunos que vivem em moradias com rendimento até meio salário mínimo por pessoa, 17,9% não tiveram atividades escolares em outubro. Comparando os domicílios com renda com 4 salários ou mais, o percentual cai para 5,8%. Mesmo entre aqueles alunos que conseguem acessar as aulas, uma disciplina específica está sofrendo muito com a falta de professores qualificados, que é a língua inglesa. A maioria dos professores que dão aula de inglês nas escolas públicas do Brasil, o equivalente a cerca de 55%, não tem formação específica para lecionar essa disciplina. Além disso, 81% reclamam da falta ou da inadequação do material didático usado nas aulas. Os dados são disponíveis no Observatório para o Ensino da Língua Inglesa no Brasil, que foi lançado na última sexta-feira. E o ensino da língua inglesa passou a ser obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental este ano. Então, esse ano, a língua inglesa passou a ser obrigatória nas escolas. E está com previsão na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Até então, as escolas tinham que ofertar algum idioma estrangeiro, não necessariamente o inglês. Mas, claramente, apesar de ser obrigatório agora, né, a gente tem uma grande dificuldade para fazer que esse ensino tenha uma qualidade nas escolas públicas. E a educação ganhou um aliado muito importante e inusitado no estado de São Paulo. O Condzilla, vocês conhecem Condzilla? Ele é famoso pelos clipes de funk, com superproduções e milhares de visualizações no YouTube. O produtor vai ser uma das estrelas da campanha de busca ativa e combate ao abandono escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O objetivo é, com a ajuda de influenciadores digitais, falando a linguagem dos jovens, informar o máximo de estudantes sobre as potencialidades do ensino de mídias SP, do Centro de Mídias SP, e como eles podem entregar as atividades, além de reforçar a importância da continuidade dos estudos e da retomada das atividades presenciais nas cidades onde isso já é possível.
Além do Conde, participam da campanha outros diversos criadores de conteúdo, como Edras Saturnino, Michel Brito, Yasmin Brossi, Caio Pericinoto, Raul Simon e Fernanda Eva. No lançamento da campanha, o produtor Conrad Dantas, que é dono da Condzilla, discursou o seguinte: é fundamental que o jovem não desperdice a oportunidade de estudar. Este é o momento de se preparar para a construção de um futuro. Muitos jovens querem dar uma vida confortável aos pais, assim como eu. E só é possível se preparar para isso através da educação. Não tem outra maneira, disse aí o produtor musical. Antes de encerrar o boletim, eu queria compartilhar com vocês uma história da dona Edicleia Arruda Zartini. Olha só, olha que bonitinha a dona Edicleia. Aos 72 anos, ela conseguiu realizar um sonho que ainda persistia desde a adolescência dela: ingressar em um curso superior. A realização aconteceu no mês passado, quando a dona Edicleia viu seu nome no listão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. A felicidade da aposentada ganhou as redes sociais. A neta dela, Alice Siqueira, que é fotógrafa, compartilhou os momentos da avó após que ela recebeu a notícia, né? E a publicação viralizou, tem mais de 120 mil interações na rede social. Em entrevista ao G1, a dona Edicleia contou que se trata de uma realização pessoal, já que vai estar com 75 anos quando se formar, o que ela espera adquirir mais conhecimento. Ela teve que deixar os estudos de lado quando tinha 14 anos, mas conseguiu concluir o ensino médio já na terceira idade através do EJA, de Educação de Jovens e Adultos. A Edicleia se casou, teve que trabalhar para ajudar no sustento da família, mas os últimos anos não foram fáceis para ela. Em 2018, a aposentada foi diagnosticada com câncer no sistema linfático. Com a pandemia, Edicleia precisou ficar isolada e, segundo a neta, ela andava muito abatida nesse período. Ao receber a notícia de que foi aprovada, foi uma grande surpresa para ela, que já tinha prestado vestibular algumas vezes, mas não passou. A neta compartilhou nesses últimos dias, eu vou até exibir aqui o vídeo com vocês também, que ela compartilhou um videozinho de quando a nova estudante da Universidade Federal recebeu os materiais dela, os materiais didáticos dela pela primeira vez, né? Os materiais de estudo. Meu Deus, você deu tudo aqui dentro. Eu tenho borracha no meu santo Deus. Eu não vou chorar. Olha ali como caderno. Pô, mais caderno, pô. Olha caderno, brilhos. Olha só. Olha só. Então, já ganhei, já tinha ganhado da minha neta Alice também, agora do meu neto Dudu. Olha que caderno. Nossa, já ganhei. Olha que está escrito aqui. Meu Deus, você deu tudo. Muito lindo, né? Mais uma prova de que sempre é possível realizar nossos sonhos. E é com essa história e com um pedido para você deixar seu like nesse vídeo, que não custa nada e é muito importante pra gente, que a gente vai encerrar mais uma edição do Boletim. Obrigado por vocês que continuaram com a gente durante toda essa edição. Foi muito importante pra gente ter vocês aqui. Até mais e tchau!